E aí, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma pergunta da Serenata. Gente, essa pergunta é referente à lição de número 1, que o tema é A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. Foi uma lição totalmente interessante, tá bom? E o tema é Quem é a mulher grávida que foge do dragão em Apocalipse capítulo 12? A lição não fala desse capítulo, tá? A gente foca no capítulo 17, mas é muito interessante compreender o 12 para que a gente possa conseguir encaixar, para que possa esclarecer mais sobre o capítulo 17. Mas vamos lá. Eu já quero dizer para vocês que, se você leu, a gente vai ler daqui a pouco tudo detalhado, mas enfim, a mulher grávida representa a igreja. O diabo, no caso, é representado através do dragão vermelho. O menino que está dentro da mulher, no caso é Jesus, e as coroas que estão por cima da cabeça da mulher são as 12 tribos. Então, gente, olha só, a gente vai desmiuçar aqui cada versículo detalhadamente, tá? Qualquer dúvida vocês podem falar. Aqui a gente fala, tudo isso daqui são, no caso, estudos e que, para mim, são verdade porque tem comprovação bíblica, bate exato. E vocês vão ver tudo isso aqui agora. No versículo 1 fala o seguinte: Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, que o sol representa o brilho de Deus, com a lua debaixo de seus pés, que é o que? A rocha inabalável. A igreja está firmada na rocha inabalável que é Cristo. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então vamos lá. 12 estrelas? Olha só quem fala em Gênesis 37, 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Gente, eu tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Ou seja, poxa vida, o sol, a lua e 11 estrelas não está batendo muito com isso daqui? Ou seja, tem uma pegada aqui também de Israel, que também é a igreja. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Olha só, por que ele fala 11? Porque na verdade são 12 tribos, mas o próximo irmão, José ainda não conhecia, que no caso viria o Benjamim, tá bom? Versículo 2. Ela estava grávida e gritava de dor. O que é esse gritar de dor representa? Representa toda a dor que o povo de Deus sofreu antes da chegada de Jesus. Ou seja, ela estava grávida, Jesus não tinha chegado, existia dor na terra. Que tipo de dor é essa? Por exemplo, as guerras que aconteciam, guerras que Davi teve que guerrear bastante, Josué também, Moisés, que no caso foi o libertador do povo que estava escravo do Egito, então foi o grande sofrimento que o povo de Deus passou, tá bom? E falava o quê? Pois estava para dar à luz de quem? Do nosso amado Cristo Jesus. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, que representa quem? Lúcifer, com 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres são 10 reis. Se você quiser entender melhor, está em Daniel 7:24. Tendo sobre as cabeças 7 coroas, tá? Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, que são os demônios. Gente, essa parte aqui a gente vai falar do que? Vai falar da guerra que teve entre os anjos e entre os aliados de Lúcifer, que na época eram anjos que passou a se tornar demônios. Então no céu não existia pecado. Só que Lúcifer chegou e falou: Poxa vida, eu quero colocar meu trono acima das estrelas de Deus. Que aí, na verdade, essas estrelas são certos tipos de anjos. Mas enfim, olha só, essa foi a parte em que Lúcifer foi jogado na terra. A gente vai detalhar isso aqui bem legal. E quando Lúcifer foi e saiu, ele trouxe consigo 1/3 das estrelas do céu, que é 1/3, no caso, dos anjos que estavam no céu, lançando-os na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ou seja, em todo momento, o diabo sabia que Jesus iria vir, sim, só que ele não sabia de quem viria e tal. Aí descobriu: vai ser de Maria? Beleza. Vai ser a descendência de Davi? Ok. Então o diabo sempre procurou acabar com a linhagem, o diabo sempre procurou colocar alguma forma para que Jesus não viesse. Não é à toa que Herodes foi e colocou um decreto para que matasse todo o menino. Enfim, então sempre o diabo estava preparado para matar a Jesus. Não é à toa que no final o diabo achou ter vencido, achou que ganhou a guerra quando Jesus foi crucificado. Mas, enfim, ele é mais que derrotado. No 5 eu falo o seguinte: ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. Aqui resume
a partir que Jesus nasce, passa o período que ele passou aqui na Terra, que foi os 33 anos, e foi morto e ressuscitado e foi para o céu, tá bom? Resume tudo nesse versículo aqui. 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Então, gente, 1260 representa 3 anos e meio, que no caso é da falsa felicidade. Ou seja, aqui está representando já Israel, já saiu da guerra dos anjos e de Lúcifer, tá bom? Aqui já foi para a parte da grande tribulação, ou seja, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado para Deus, para ali a sustentar durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. A gente sabe que a grande tribulação são o quê? 7 anos, e são 3 anos e meio de falsa felicidade, tá bom? Aparentemente tudo legal, tudo certo, o anticristo lá governando, ele não aparentou que era o anticristo, e só vai aparentar depois. Então, aqui está falando exatamente de Israel, porque nós que somos a igreja, nós não vamos estar na grande tribulação, mas Israel infelizmente vai estar. Por quê? Em Israel existem 2 grupos, um grupo que acredita sim que o nosso Jesus veio à Terra, que esteve aqui, que morreu, que ressuscitou, mas o grupo em que eu quero falar aqui é o grupo que acredita que Jesus vai vir no cavalo branco, com roupas de ouro, e que vai vir governando, enfim, esse é o Jesus em que Israel, esse grupo de israelitas acreditam. E é esse que vai ficar para a grande tribulação. Por quê? Não acredito que o Filho de Deus veio à Terra, morreu e ressuscitou. Que isso é o critério para que a pessoa seja salva. Então vai passar pela grande tribulação, mas que vai estar guardada durante os 3 anos e meio de bonança, da falsa bonança. No 7, houve então uma guerra no céu. Aqui já voltou para a guerra dos anjos e Lúcifer. Olha só como é complicado. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. Ou seja, os anjos, que é Lúcifer e a terça parte que estava aliado dele, do lado do mal, não venceram e perderam seu lugar no céu. Simples assim. O dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que enganava o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Beleza. Aqui tem uma dúvida de muita gente que acha que Satanás já foi lançado no lago de fogo, mas ele ainda não foi. Ele foi lançado na terra, tá bom? Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Ou seja, quem foi lançado fora? Lúcifer foi lançado fora do céu, que acusava os irmãos. Acusava quem? Deus e os anjos. Ou seja, o diabo estava lá, acusou, alguns ficaram no lado de Satanás e esses foram expulsos, tudo bem? Foi lançado fora o acusador, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, eles estavam lá, eles estavam sim diante da morte, Lúcifer e seus anjos estavam diante da morte, e eles não amaram a sua própria vida. Portanto, celebrem aos céus e os que neles habitam. Mas olha só esse detalhe, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Quem são vocês? Somos nós. Ai de nós, porque o diabo veio para o lugar onde a gente está. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, por isso que o diabo está sempre desesperado, querendo nos tragar, querendo nos matar como um leão, querendo nos devorar, querendo realmente que a gente perca a nossa salvação. Porque ele sabe que Jesus realmente vai vir depois a sua segunda vinda, né, que a gente vai para o céu, e depois que passar a grande tribulação, ele vem para nós e vai governar durante 1000 anos. Então, o que vai acontecer? O que é, resumidamente, a escatologia? A gente está aqui hoje, somos a igreja de Cristo, eu e você. Beleza, tocou as trombetas, a gente foi para o céu. Ok, todo mundo foi para o céu. Os mortos que já tinham morrido em Cristo, tipo, eu tenho um pai que é crente, ele, enfim, eu tenho um parente, não vou colocar meu pai não, eu tenho um parente que morreu, é crente, ele também foi para o céu. Então nós e os mortos que já morreram em Jesus vão para o céu. A gente vai passar pelo julgamento do galardão, tá bom? Não é julgamento se vai para o céu ou para o inferno. Todos que vão subir vão para o céu. Então receberão o galardão.
Aí, quando ele recebeu o galardão, vamos passar 7 anos nas bodas do Cordeiro. Então, no céu vai estar as bodas do Cordeiro, e aqui na terra vai ser 7 anos da grande tribulação. O pessoal vai saber o que aconteceu com o povo que estava aqui, com a igreja. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está que não se vê nenhum irmão? É aquela música que fala, aquele hino. Então, gente, vai ser 3 anos e meio de falsa felicidade e 3 anos e meio realmente do diabo revelando quem ele é. Tá? Que Israel vai olhar e falar, não, isso aqui é o anticristo. Então, o Jesus que a gente achava que não tinha vindo, na verdade, ele veio sim. Aí depois que passar esses 7 anos, Jesus vai vir, o diabo e o anticristo, enfim, todo mundo será preso. E Deus, o nosso Jesus, ele governará aqui na terra durante 1000 anos. E após esses 1000 anos, todo mundo vai subir. Não quer dizer que todo mundo vai para o céu, mas todo mundo vai subir para ser o julgado, para ser julgado, para saber se vai para o céu ou para o inferno. Essa parte que acontece, aquela passagem. Deus, eu profetizei, eu fiz tal coisa, mas Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Ok? Acredito que expliquei bem. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou procurar explicar melhor. Mas enfim, cheguei a cansar aqui. No versículo 13 fala: quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher, que é o povo de Deus, que dera a luz ao menino. Tá bom? Então, aqui já é no tempo atual. Ou seja, Jesus já veio, já foi para o céu, já morreu, ressuscitou, e já começou a perseguir quem? Perseguir a mulher, que é o povo de Deus. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar em que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. O que é esse tempo e meio tempo? É o tempo que nós temos hoje para pregar a palavra de Deus. Então, aqui se representa, depois que Jesus já foi para o céu, que representa o tempo de hoje. E o que são essas asas? No caso, isso aqui é uma proteção de Deus. O que é essa proteção de Deus? Depois que Jesus foi, morreu e ressuscitou, ele deixou o quê? O Consolador. Então, essas asas representam a presença do Espírito Santo, nos protege com suas penas acolhedoras. É isso que Jesus faz. No 15, então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. O diabo faz de todas as formas para nos tragar e nos matar. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, que somos nós, os fiéis a Deus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Aqui finaliza o capítulo 12. E olha só, no capítulo 13, no versículo 1, olha só que interessante. Vi uma besta, isso aqui já é outra besta. Existe o dragão, tá bom? O dragão, deixa eu botar aqui. Existe o dragão, que representa o diabo, tá? E existe uma outra besta, que é a besta, olha só. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. Olha só esse nome, blasfêmia. Tá? A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de um urso e boca como de um leão. O dragão deu à besta o seu poder. Ou seja, a gente vê aqui que são bestas diferentes, são animais diferentes. Então o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Olha que interessante, no 5 fala: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. E 42 meses dá quanto tempo? 3 anos e meio, gente. 3 anos e meio. Isso aqui representa o quê? Representa que essa parte aqui é a parte da grande tribulação, em que será os 3 anos e meio realmente do terror, onde o diabo vai se revelar. Então, essa é a parte em que essa besta se revela, entendeu? Que também, querendo ou não, é a parte que a grande meretriz aparece, certo? Então, olha só, em Apocalipse 17, 3, fala o seguinte: então um anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos, ou seja, nomes blasfemos, que é essa mesma besta aqui, ó, em cada cabeça um nome de blasfêmia. Nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E essa aqui tinha o quê? Cadê? 7 cabeças, com 10 coroas, enfim.
e sobre cada coroa, um chifre. Gente, é exatamente isso daqui. Ou seja, a besta de Apocalipse 17, que a grande meretriz está por cima, é a mesma besta que saiu do mar anteriormente, em Apocalipse capítulo 13, ok? Então, eu procurei explicar para vocês da forma, o mais claro possível, tudo bem? O mais claro possível. Tem gente que acredita que essa grande meretriz aqui, na verdade, é a mesma mulher que aconteceu em capítulo 12. Tem gente que acredita, não. Em capítulo 12, aquela mulher representa o povo de Deus, e o povo de Deus se corrompeu, e na verdade a simbologia do povo de Deus corrompido é a grande meretriz. Eu não vou afirmar nada, mas a gente sabe que na lição que a gente deu, a gente falou exatamente quem é a grande meretriz, que é Roma, que na verdade é uma Roma corrompida, porque a antiga Roma ela foi cristianizada, só que na verdade nunca foi cristianizada de verdade. Ela achava que era crente, porque cometeu o que? Apostasia. E no livro da Bíblia fala que o povo de Deus não verá a Jesus antes que aconteça a apostasia. Então, para não ficar muito complexo, para não pegar coisas e tal, assista a lição, vocês vão ver, vai achar bastante interessante, é muito legal, muito completo, tá? E será um prazer para vocês continuar dando essas aulas da EBD. O que eu quero falar para vocês tem gente que acredita que a mulher é Israel, mas na verdade é o povo de Deus. Olha só o que vale em Romanos 9, do 6 ao 8. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passarão todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Ou seja, nós somos descendentes de Abraão e nós representamos aquela igreja do Apocalipse 12, que é a igreja guardada por Cristo. Amém? Amém. Gente, eu achei essa lição muito interessante. No início eu não sabia basicamente nada, pesquisei bastante a fundo para conseguir trazer um esclarecimento claro para vocês, tá? Um esclarecimento claro, né? Ficou um pleonasmo aqui. Mas enfim, gente, façam um Minuto EBD, comentem na igreja, no culto à noite, o que vocês acharam de mais interessante, para que as pessoas possam ter esse conhecimento também. Compartilhem esse vídeo, tá? Entre aqui no nosso grupo do WhatsApp, será um prazer gigante ter vocês aqui, para vocês receberem os slides prontos, receberem as respostas da Serenata antecipadamente. Se você é professor, você pode passar essa pergunta Serenata para os seus alunos, para que eles possam pesquisar, assim eles irão estudar a lição, será muito legal, tá? E a lição de número 2 é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Em breve já estará aqui no YouTube para todos vocês, ok? Um abraço, gente, e tchau, tchau.